no ar, a bola não para pra você aqui no canal de São Paulo através da Vivo TV, canal 18 digital, 26 Vivo Fibra, pelo site do canal de São Paulo, canalsp.com.br ou lá no meu canal no YouTube, se inscreva lá, canal do Fred Júnior, será bem-vindo para acompanhar o programa A Bola Não Para, aqui no canal de São Paulo, com reprises durante a programação, sempre um programa inédito, a partir de segunda-feira, 8 da noite, aí tem reprises, terça, quinta, sexta, sábado e no domingo. Sejam bem-vindos aqui ao canal de São Paulo e também ao programa A Bola Não Para. Aqui eu estou com o Juninho, nosso assunto é várzea, vamos falar do futebol de várzea, que vai crescendo cada vez mais e tendo mais espaço aqui no futebol, não só de São Paulo, mas no Brasil inteiro, até inclusive com transmissões aí de televisão, TV aberta e fechada de competições da várzea. O Juninho que... Seja bem-vindo, viu, Juninho? Obrigado por estar aqui no canal, aqui no nosso estúdio. Tudo bem, Juninho? Bom dia, Fred. Obrigado pela oportunidade de poder divulgar o meu trabalho, falar um pouquinho a nossa várzea, que ela é tão imensa em todo o Brasil e estou à disposição de vocês aí. Legal, o Juninho que é técnico do Pioneer, que é um dos grandes times aqui da várzea de São Paulo, conhecido até como o Real Madrid da várzea, tamanha estrutura que tem o Pioneer, e o Sérgio Pioneer, que é um dos idealizadores da Supercopa Pioneer e um dos responsáveis pela equipe, já participou inclusive do programa. Juninho, você jogou bola também, né, antes de ser treinador, queria que você contasse um pouquinho sua caminhada como jogador antes de ser aí treinador. Então, Fred, eu fui jogador por 30 anos, né, joguei um pouquinho em categorias de base, depois fui jogador amador a maior parte do tempo. Em 2010 eu parei de jogar futebol e eu sempre tive um sonho assim de ser treinador e de formar jogador, né? Você parou de jogar por quê? Já não estava aguentando mais, Júnior? Por que você quis parar? Então, eu já tinha 37 anos e aí as pernas vai perdendo um pouquinho das forças, né? E eu fiz o curso de treinador na Federação Paulista de Futebol. Trabalhei em algumas escolinhas e aí comecei a me dedicar num trabalho social de formar jogadores no clube onde eu joguei por mais tempo, na várzea. Que legal. Aí eu fiquei de 2010 a 2011 na base e em 2011 eu fui promovido a técnico do time principal do Grêmio Esportivo Lagoinha da Vila Maria. Lá da Vila Maria. Isso. E aí, quando você jogava, né? Você jogava na várzea também, sim, né, Juninho? Já tinha essa estrutura em relação, não toda essa estrutura de divulgação e tal, mas muita gente, né, nem sabia, eu sabia de alguns, não sabia a história completa, de receber para jogar, para ganhar. Já tinha isso desde a sua época, Juninho? Já tinha essa estrutura assim de alguns times poderem convidar atletas e por isso até vocês jogavam várias vezes assim, para ter um extra aí? É assim, Fred, na minha época tinha, mas era menos. Geralmente tinha, você pega um clube como a Goodyear tinha uma das maiores seleções da várzea. Eles não pagavam bicho, mas davam emprego pro jogador, na Goodyear. Você pega alguns times, o Martinica, uma série de jogadores aí, né? Ex-jogadores jogavam, já recebiam, e outros times também, que pagavam e já recebia, né? Então... não era como é hoje, hoje é mais, né? Tem alguns jogadores que já vivem só do futebol amador, né? Na minha época era mais raiz mesmo, né? A gente jogava 15, 20 anos num clube, né? Como é o futebol profissional, era antigamente, que tinha valores inferiores ao que nós temos hoje, né? Mas já tinha, sim. Já tinha uma graninha para fazer ajudar um pouquinho a compra do mês, o mercado. Uma mistura, uma feira, né? Legal. Sempre teve. E aí você começando como treinador, como começou a coisa a ficar mais séria, né, Juninho? Porque você, claro, você está com a camisa do Pioneer, mas você não trabalha só no Pioneer, você tem outras equipes também que você participa também. Mas como começou a coisa a ficar mais séria para você como técnico mesmo? Eu trabalhei em 2011, né, até 2013 no Lagoinha, aí depois em 2014 eu fui pro Napoli, aí já começou a ficar mais sério, né. O Napoli ficava em qual? O Napoli da Vila Industrial. Vila Industrial. E aí, assim, o treinador de ponta, ele é mais ou menos igual ao jogador, ele joga no ABC, ele joga em São Paulo, ele joga em diversos clubes, em diversas competições. Até para uma questão de compromisso, de ajuda, sim, financeira, tudo. Sim. Em 2014 começou a ficar mais sério. E aí, de lá para cá, graças a Deus, só cresceu, né? Com conquistas, com
passagens por diversos clubes aí, e graças a Deus a caminhada só aumenta, né? Na várzea, o pessoal tem mais paciência com o treinador ou também não? Se não tiver resultado, um grande abraço, hein, Juninho? É normal, é como no futebol, é profissional. E pro treinador é pior, que precisa ganhar mesmo de verdade, né? Porque senão você fica uma competição num clube, você não consegue nem concluir ou nem aumentar um trabalho. Você já é dispensado normalmente. Até porque não tem um vínculo contratual, é mais fácil, né? É só um combinado. É a palavra, né? Na várzea serve como exemplo para o futebol profissional. O que é acordado é cumprido, né? Mas é isso que é, né? A palavra é cumprida, né? É cumprida, né? Não tem dor de cabeça. Não tem. Vou te pagar tal. E aí fica enrolando. E assim, aí depende muito. Infelizmente, não deveria ser assim. Deveria ser tudo correto. Depende muito da prestação de serviço, porque tanto o jogador quanto o treinador, ele nada mais é do que um prestador de serviço, certo? Certo, Fred? Então, o combinado não é caro. Eu nunca tive problema, apesar que, graças a Deus, eu tive o privilégio de só trabalhar em clubes grandes. Eu nunca tive problema, mas a gente ouve dizer por aí que, em algumas vezes também, o combinado não é cumprido, tanto por parte do jogador, como por parte do dirigente do clube, tanto por parte do treinador, como por parte do dirigente do clube. Então, esses problemas, Fred, a gente tem no profissional, no amador, em todo lugar. E quando você fala desses problemas que não são cumpridos, né, por parte, por exemplo, do jogador, eu soube de jogador que não acorda e não vai no jogo, falta na partida, fala que não vai jogar porque está machucado e descobre que ele estava jogando em outro time. Já recebeu dinheiro antes e não cumpre. Isso é a mais pura verdade. Então, é assim, é uma relação onde as duas partes têm que cumprir o combinado, né? A gente costuma dizer assim que o jogador não pode ficar enganando o dono de clube porque ele perde a razão, e vice-versa, né? Sim, claro. Ô Juninho, não tem treino, né? Porque vocês se reúnem para o jogo, né? Ou tem treino? É assim, Fred, em alguns clubes da várzea mais estruturados, existem até, são poucos, mas existe até aqueles clubes que treinam uma vez por semana, entendeu? Consegue treinar uma vez por semana? Consegue quando é uma competição de alto nível, ou quando o clube tem bastante estrutura de logística financeira. Tem alguns que até treina, tá? Então, antes de estrear na competição, porque as competições são de final de semana, né? De fim de semana. Então, vocês treinariam de final de semana, é isso? Treinaria, alguns clubes treinariam na semana, uma vez por semana, tá? Mas como a várzea está crescendo muito, então tem muitas competições. Tem competições que tem jogos de semana à noite, tem competição, no meu caso, eu trabalho às vezes um dia na semana à noite, sábado, domingo. Então é quase que impossível você tentar realizar um treino com os jogadores. Um pode vir, o outro trabalha. Então fica mais aquele conhecimento do jogador. O jogador já conhece as copas, né? E assim, basicamente, clubes estruturados já têm uma base formada, né? Sim. Então já fica mais fácil. Até porque, por exemplo, se eu caio lá de paraquedas lá, vou ser treinador, caio de paraquedas lá, eu não conheço um cara, assim, do estilo de jogar, não sei o cara jogar, o cara falou pra mim que joga na lateral, joga no meio, joga na frente. Você não, você tem esse conhecimento. Isso ajuda, né? Isso ajuda. Isso aí, na verdade, é o que mais me ajuda. Isso faz com que diminua 70% o meu trabalho, né? Então eu consigo, através desse conhecimento, tentar entrosar o melhor possível e conseguir os resultados, né? Legal. No Pioneer você está há quanto tempo já, Juninho? Eu estou desde o dia 5 de julho de 2015. Você guarda na cabeça até a data. Já faz 5 anos, 5 anos, né? Está indo para 6, né? E eu costumo falar que o Pioneer foi o clube que me ensinou a comer com talheres, né? Porque antes era com a mão. Porque antes era mais rústico. Então o Sérgio, o Ivan, diretoria do clube, falou, para ser grande tem que estar no meio dos grandes. E para estar no meio dos grandes tem que fazer assim, assim, assim. E eles, assim, era uma pedra bruta, eles
lapidaram. Né? E como que eles chegaram em você? Você deve ter feito algum trabalho que chamou a atenção do Pioneer, né? Com certeza foi alguma coisa que você fez que fez com que a equipe fosse atrás do seu trabalho. E você estar aí 5 anos aí à frente, um time tão badalado, a gente pode dizer assim, é da Várzea de São Paulo. Que trabalho que você fez que chamou a atenção deles? Tinha alguns jogadores que jogavam no Pioneer, em especial o França, né? Que é um dos maiores artilheiros da Várzea, e me conhecia o meu trabalho, já tinha trabalhado comigo em outros clubes, e numa troca de treinador, ele que tem muita amizade com o Sérgio, com o Ivan, falou, tem um treinador mais novo aí, se vocês der um pouco de oportunidade para ele, vocês vão ter bons resultados. E graças a Deus, né? Mas você estava em qual time quando você estava... Eu cheguei em 2015, eu estava no Esporte Clube Jardim São Carlos. Jardim São Carlos. E lá você tinha feito um trabalho legal, alguma coisa assim? É engraçado, eu tinha começado um trabalho em 2015, tinha chegado numa final de Copa e perdido, cara. Perdi uma final de 5-0, você acredita? Caramba. Com um dos melhores elencos que eu trabalhei na minha vida. Sim. Mas assim mesmo, o Pioneer acreditou em mim. Em 2015 mesmo eu cheguei no Pioneer. O Pioneer estava 5 anos sem títulos, já venci. Então aquilo já deu uma estabilidade, né? E aí fui mantendo o trabalho, né? Me apresentaram um projeto no qual o sonho do clube era conquistar a Copa da Paz na comunidade de Paraisópolis, que é uma das maiores competições de São Paulo, e em 2018 eu consegui dar o título para o clube. Pô, que legal. E a estrutura do Pioneer? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa estrutura aqui. O que você tem à disposição ali, Juninho, que difere-se das outras equipes? O que mais se destoa das outras equipes em relação ao Pioneer é a estrutura física, né? Que eu tenho um calendário, eu sei o ano que vem, na temporada de 21, o que eu vou disputar. Eu tenho uma estrutura financeira que é um pouco mais fácil para mim, para que eu possa trabalhar com os melhores jogadores, né? Que isso facilita muito o meu trabalho. Você pede, eles contratam? Seria assim? Eu indico o jogador, eles contratam o jogador, então já fica mais fácil para mim, né? Diferente de outras equipes. E assim, como tem a Supercopa Pioneer, que é de janeiro a abril, mais ou menos, então eu trabalho em outras equipes, eu consigo fazer outros trabalhos onde eu consigo ver outros jogadores, né? A gente consegue outros resultados, como eu fui campeão da Copa do Busão por um outro clube, pelo Bate-Face da Vila Nhocuné. Então, ajudei o São Carlos também a ser campeão da primeira Supercopa Pioneer. Você vê, perdi uma competição e tal, e voltei e ganhei a outra, uma das maiores da Várzea. Então, isso aí me ajuda também em um trabalho dentro do Pioneer, porque às vezes eu tenho uma base no Pioneer, eu levo alguns jogadores para trabalhar comigo em outras equipes, aí tem alguns jogadores que estão se destacando, a gente insere dentro dessa base, e isso aí facilita o meu trabalho no Pioneer, dentro de toda essa estrutura que o Pioneer tem, entendeu? Legal, bacana. Nós estamos conversando com o Juninho, que é técnico do Pioneer aqui no A Bola Não Para. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos para a gente falar mais do Pioneer e do trabalho do Juninho como treinador. Quero saber se o Juninho é um técnico severo, como que é o Juninho trabalhando na Várzea de São Paulo. Já voltamos. Venha conhecer o programa Vida de Empresário. Nele você conhecerá cases, realizações, sonhos, frustrações, saber o quanto custa para chegar lá. Você tire suas dúvidas, suas dificuldades. No programa Vida de Empresário você conhecerá tudo isso. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não perca o nosso programa. A Bola Não Para está de volta para você aqui no canal de São Paulo. Estamos falando da Várzea hoje aqui no programa, que você assiste através da Vivo TV, canal 18 Digital, 26 Vivo Fibra, pelo site do canal de São Paulo, canalsp.com.br, e lá se inscreva no meu canal no YouTube, se inscreva lá no canal do Fred Júnior para acompanhar o programa toda semana, uma entrevista inédita falando de esporte para você, aqui com o Juninho, que é técnico do Pioneer, que é uma das principais equipes da Várzea de São Paulo. A Várzea está ganhando grife, né? A Várzea de São Paulo,
com transmissões na televisão, a Taça das Favelas, a Supercopa Pioneer, que tem até cobertura. O Sérgio Pioneer esteve aqui na Fox, por exemplo, que mostra matérias, mostra jogos, os gols. Infelizmente, com a pandemia, houve essa paralisação e a grande expectativa do Sérgio Pioneer era jogar no Allianz Parque. Ele dizia, o meu sonho era conseguir colocar 40 mil pessoas, que é a capacidade do estádio, na grande final da Supercopa Pioneer. Mas o sonho só foi adiado, não foi cancelado, ainda existe essa expectativa. Juninho, ainda falando você estava falando no primeiro bloco, como você traz jogadores, indica jogadores. Eles acertam por competição com o clube, ele acerta por mais tempo, tudo é de boca, você disse, mas o acordo é pela competição, ó, você vai jogar essa competição com a gente. É isso, Juninho? Você tem que sempre estar montando a equipe a cada competição? Como que funciona? É assim, basicamente, se você pegar um clube como o Pioneer, que já tem um calendário, o jogador acerta o calendário, tá, entendeu? Outras equipes que disputam menos competições ou até mais, aí o jogador acerta por competição, entendeu? Entendi. E aí tem a ajuda de custo dele, o que é normal. Tem que oferecer uma graninha a mais para tirar do time ou não precisa? Não tem. Não tem isso aí tem. É assim, oferecem, eu não trabalho com esse tipo de coisa. Eu acho que assim, o convite que é feito para o jogador jogar, ele pode ir espontaneamente. Agora, existe clubes, dirigentes e jogadores que pedem o bicho, a luva para assinar. Aí vai de cada clube aceitar ou não, entendeu? Tem cara que pede. Tem cara que pede. Tem dirigente de clube que oferece também, a gente tem que falar a verdade. Isso aí tudo tem, é uma negociação para uma prestação de serviço. Não, legal, bacana. E ainda sobre essas trocas, né? Você fala, eu estou em outras competições como técnico de outras equipes e depois eu trago. Essas outras equipes não falam, poxa, o Juninho está aqui só de espião, só para levar lá pro Pioneer lá e deixar meu time mais fraco. Não tem isso, Juninho, essa preocupação? Ou é uma coisa normal, natural? Sabem que você está em outras equipes, você está fazendo o melhor naquele momento para aquela equipe que você está e depois pro Pioneer você vai fazer da mesma forma. Como que é tratado isso? Se existe esse olhar assim, ó, um espião aí. É assim, Fred, eu particularmente eu trabalho de uma forma onde eu não sou um cara que fica indo atrás de clube, não. Agora eu vou dar um exemplo para você. Eu vou trabalhar na Copa da Paz no Jardim Verônia, tá, que é uma das maiores equipes da Zona Leste. Então, eu cheguei para uma reunião com a diretoria, eles me falaram, nós temos 15 jogadores, Juninho, a gente precisa trabalhar com um elenco de 22 jogadores, 2 goleiros e 20 jogadores de linha. Eu falei, tudo bem, vocês têm algum jogador? Não, você pode indicar? Então eu indiquei os jogadores normal, entendeu? E assim, o jogador quando ele se destaca, ele não recebe um convite do Juninho, ele recebe convite de vários times, entendeu? Até porque agora é bem globalizado, redes sociais. Tá todo mundo olhando. Entendeu? Tá todo mundo olhando, então não é meu. E eu costumo brincar que o meu telefone toca mais que telefone de jogador, né, cara? Então, eu não tenho esse hábito de trabalhar num clube, porque tem um jogador bom. O jogador bom que está naquele clube, ele interessa em outros clubes. Entendi. Se o Jardim Verônia tem um jogador bom e vai disputar uma competição que o Pioneer vai jogar, eu, por ética, não tenho costume de ir lá e tirar o jogador, entendeu? Porque da mesma forma que eu cheguei no clube tinha 15 jogadores, eu trouxe 7 jogadores do Pioneer. Então, mas não é todo mundo que tem essa ética não, né? Você sabe como é que é, claro. Entendeu? E Juninho, vamos falar do seu estilo. Claro que você vai moldando o seu estilo de técnico ao passar do tempo. Claro. O Juninho do início não é o Juninho de hoje, 2020, sim, certeza. O que você tinha no começo que você mantém até hoje e o que você mudou em relação aos tempos, né? A experiência já como treinador. O que você tem? Como que é o Juninho treinador aí para o pessoal entender o seu estilo de trabalho? É assim, Fred, eu tenho alguns exemplos aí, tanto dentro do futebol como fora do futebol. Eu prezo muito pelo comando, né? Eu acho que Tele Santana é assim, né? O Vanderlei é assim, o Felipão é assim, o próprio Tite é assim. O Tite tem uma característica que eu gosto, que é a gestão do grupo, né? Sim. Mas eu acho que o primordial é o comando. Aí, assim, eu cobro os jogadores, porque eu acho que a partir do momento que a gente representa uma comunidade, vamos falar da Várzea,
o cara que espera o fim de semana para ver o clube do bairro dele jogar. E é muita gente que vai, É né, muita gente. Você pega um clube igual o Jardim Verônia, vai num campo com 5 ônibus. Como é que você vai fazer? Então, inclusive eu falei para eles, para os diretores, que eu não ia prometer nada para eles. O que eu ia prometer é que eles iam ter um time com disposição para correr. Porque a gente representa uma comunidade, uma camisa, um clube com mais de 50 anos, né, Fred? A gente tem que ter essa noção, essa responsabilidade. E eu como treinador, eu prezo pelo comando, pela disciplina, gosto de um time um pouco mais alto, com linhas fortes, sabe, cara? Um time diferente do que a gente vê hoje, né? Com linha de 3 e tal. Eu acho que eu sou conservador, eu acho que para várzea, como eu não treino jogador, o 4-4-2 é o ideal. E quando eu comecei eu era mais bruto, né, cara? Porque você começa num ambiente hostil, não é sendo, quando você é jogador, você vai lá, joga e tá pessoal, tranquilo. tudo quem que esse cara tá chegando aí? É, mais novo, sabe? E no clube onde eu nasci, fui criado. Mas hoje eu já mantenho o comando forte, mas prefiro gerenciar melhor o grupo também. Se eu pudesse falar assim, Juninho ou tal da várzea, qual que seria o treinador que você se identifica mais? Na várzea hoje? É. Não, assim, não na várzea, assim, Juninho dos treinadores de futebol, assim. Sim. Sou mais Luxemburgo, sou mais Juninho ou Luxemburgo da várzea, ou o Felipão da várzea. Hoje? Hoje, assim, hoje eu... Já tô pensando na manchete já. Essa é, na verdade, hoje eles dizem que eu pareço muito o Vanderlei, né? Então seria Juninho, conheçam o Juninho, o Luxemburgo da várzea. Por aí, isso. Porque o Vanderlei eu gosto também que ele tem o comando firme e assim, uma outra virtude que eu vejo nele é a mudança, né? Talvez a escalação não seja ideal, mas durante o jogo ele tem aquela visão. Você tem essa característica de mudar durante o jogo? Eu tenho essa característica de enxergar bem o jogo, né? Tá. Enxergo bem o jogo. Tá. E aí você falou que você prefere um 4-4-2 e tal. Você consegue fazer o esquema funcionar assim, Juninho? É possível na várzea fazer essa forma, esse formato e ser mantido durante o jogo? Como que é? É assim. Essa obediência tática na várzea? É assim, eu consigo, porque além de eu ter uma base de jogadores que jogam comigo... Tem ex-jogadores que também atuaram. Você matou a charada. Tem ex-jogadores jogando, tem jogadores que disputam a Série A3, Série A2, Série A1 do Paulista, Série B de Brasileiro, que jogam comigo. O Lucas Alardim, que estava na Inter de Limeira, agora na Série 1 do Paulista, ele joga de zagueiro, no profissional. Como ele, um exemplo, como ele tinha um pouco mais de força física, estava bem treinado, eu colocava ele de volante, ia bem, entendeu? Abria um losango, fazia um 4-4-2, umas linhas. Dá para fazer, você consegue fazer, desde que você conheça os jogadores e sejam jogadores que já tem a noção. Já tem a noção de mudar durante o jogo, entendeu? Porque tem jogador que não tem esse contato, né? Que não teve base, né? Mas também que desempenha, que quando você conversa com ele consegue desenvolver. Como que é dirigir jogador que está atuando ainda no futebol profissional, aquele que já parou? Como que é, Juninho? É mais fácil? Não é tão fácil? Tem aquele que torce o nariz e fala, pô, esse cara tá pensando quem é quem? Tem isso, Juninho? Não tem isso? É bem tranquilo? O Fred... Como tem no futebol profissional, tem no amador. Porque o jogador que vai falar com o Vanderlei, ele vai falar de um jeito. Sim. E com um técnico de menor expressão, ele vai falar de outro. Com todo respeito, eu vou falar de outro treinador de clube grande para não ficar a comparação despassada. O jogador vai falar com o Fernando Diniz, o Fera, ele vai falar de outro jeito. Tá. Então comigo é assim, devido às conquistas que eu tenho de ser treinador de um clube como o Pioneer e outros clubes grandes aí que eu trabalhei, que eu trabalho. Então, o diálogo existe, aquela gestão de grupo que eu te falei, e tem que existir mesmo, porque eu também não sou dono da razão, mas o jogador já vai me abordar de uma forma, um treinador que está começando, ele já aborda de outra forma também. É igualzinho. É tudo igual, Fred, não muda nada. Não muda nada. Entendeu? E aí quando você faz uma alteração, o cara fica bravo. Já deve ter tido um cara ter dado um chilique. Uma final de Copa da Paz, eu tirei um jogador, o jogador é profissional, jogou no Guarani, no Água Santa. Você até conhece, jogou no Palmeiras. O Fernando. E eu tirei ele, eu fiz uma substituição e ele apenas gesticulou com o braço assim. Reclamando que... Pô, eu quase entrei no campo, cara.
Os jogadores me seguraram, eu quase entrei no campo. E ele pediu desculpa? Pediu desculpa, quase entrei no campo. Porque assim, o comando ele tem que ser respeitado. Até porque... Porque se um faz isso e você não fala nada... Você não fala nada... O outro vai fazer, vai mais um, fazer. mais um. Ele só gesticulou assim. Tá. Pô, e ele saiu, cara. Aí depois ali ele ficou calmo, depois ele pediu desculpa. O cara que eu coloquei deu o passe do gol do Marcinho, do título, cara. Aí é pior pra ele ainda. Você entendeu? Claro, eu jamais vou falar um negócio desse. Mas se pega um treinador que às vezes leva por outro lado, vai falar, ó, tirei você, coloquei o cara deu o passe do gol, entendeu? Entendi. Ainda bem que deu certo, a gente foi campeão lá numa final épica lá e, graças a Deus, levamos o título lá pra Vila Guacuri. Legal. Qual o mais conhecido que você treinou já na várzea, Juninho? O melhor da várzea, eu vou falar do melhor e mais decisivo. O melhor jogador e o mais decisivo jogador da várzea é o Marcinho. Marcinho? O Marcinho é o melhor da várzea e o mais decisivo. Você, claro, viu muitos jogadores, né, Juninho, da várzea. Você pensa assim, poxa, como esse cara não jogou no profissional, como esse cara não deu tão certo no profissional, você já pensou assim, de ver? O Marcinho é um exemplo? O Marcinho é o maior exemplo. Imagina um jogador de 1,90 m, canhoto, meia, que é o que o futebol profissional sonha, né? Sim. Imagina um jogador igual o Paulo Henrique Ganso, bom de finalização, um pifador, bom de bola parada, perna direita, perna esquerda, um jogador que cabeceia bem. Inclusive, eu estava falando com você em off, sim, o Magrão, sim, do goleiro do esporte, falou como é que esse cara tá jogando na várzea, de tanta qualidade. O Marcinho teve uma passagem, acho que em Minas, o Rio Branco de Andradas e tal, primeira, sim, divisão do Mineiro. Mas é engraçado que o jogador mesmo não quis, ele mesmo não quis. O Márcio é aquele jogador raiz mesmo, que não ele tem preferiu mais, ser referência na várzea do que ser mais um no campo. Ser mais um no campo, exatamente, é isso que ele fala sempre. Eu preferi ser o melhor, que na minha opinião, eu trabalhei com grandes jogadores, sim, até ex-profissionais, jogador profissional. O Márcio é referência até no meio dos jogadores, porque você sabe que o jogador não dá moral para jogador nenhum. Sim. Quando o jogador fala, o cara porque ele é muito diferente dos outros. Entendi. E Juninho, para encerrar, agradecer a sua participação aqui. O que você tem de metas? A gente sabe que com a quarentena as coisas modificaram, mas o que você tem pela frente aí? É Pioneer, o que tem aí? Tem a Supercopa Pioneer para terminar, mas o que tem pela frente aí, Juninho? Então, agora devido à pandemia, né? Nós temos que encerrar a Supercopa Pioneer. Eu sou treinador do Rossete Praia da Pedreira e a princípio nós estamos no final do ano, é isso. E se for liberado o secretário municipal de esportes liberar a volta, tem o início da Copa da Paz. Eu fui contratado pelo Jardim Verônia. E a gente espera fazer uma grande Copa lá, né? Que é uma das Copas mais difíceis de São Paulo. A princípio é isso. Para a temporada 21 eu já tenho as 3 Copas pelo Pioneer, tenho mais uma encaminhada no Jardim Verônia e a princípio para a Supercopa Pioneer de 21 eu não posso falar nada, até porque claro, eu estou jogando pelo Sete Praias, não é ético, eu já tive alguns convites, mas não é ético eu acertar com clube nenhum, até porque a prioridade é deles. E encerrando mesmo e agradecendo. Obrigado. Dá para ter um truquinho pro técnico também? Tá falando só de jogador que ganha, mas o técnico também ganha uma graninha, né? Eu não posso ser hipócrita, eu sou treinador do Pioneer, do Jardim Verônia, o Sete Praias, do Casagrande e Diadema, também eu não posso falar que eu não sou. Eu sou muito bem remunerado. Legal. Juninho, prazer recebê-lo aqui. Sucesso, boa sorte, viu, Juninho? Obrigado, Fred. Obrigado pelo espaço para que eu possa falar um pouquinho do meu trabalho, da nossa várzea querida. Eu estou aqui representando todos aqueles que trabalham na várzea. Eu sei do meu lugar, eu sei onde eu ocupo na várzea. Então é o que eu falo sempre, eu tenho que falar por aqueles que não têm o espaço, entendeu? E obrigado você por abrir esse espaço para nós aqui. É isso, eu que agradeço. Agradecendo ao Juninho, foi nosso convidado hoje, técnico do Pioneer e de outras equipes, falando do futebol de várzea aqui de São Paulo, que tanto vem aparecendo ainda mais no cenário nacional. Voltamos na semana que vem com mais uma edição do programa A Bola Não Para. Até lá!